quem é eleito, ele não se perde, não é possível perder a salvação. Quando nós falamos de perder a salvação, nós falamos na perspectiva, né, em uma prospecção, porque a salvação está no final da carreira cristã. Foi isso que o próprio Jesus disse, Mateus 24:13. E aquele, porém, que perseverar até o fim, esse é que será salvo. Quando o Senhor fala às igrejas do Apocalipse, ele diz: aquele que guardar até o fim as minhas palavras, né? Então esse é que é o vencedor. O apóstolo Paulo, ele fala aqui com relação aos eleitos, ele deixa bem claro que os eleitos vão obter a salvação. Eleitos, como nós explicamos no primeiro vídeo, é aquele que crê na mensagem do Evangelho, Efésios 1:13, e passa a estar na eleição, né, após a regeneração de Efésios 1:14, Tito 3:5, passa a estar na eleição que está em Cristo, Efésios 1:4, que é antes da fundação do mundo. A salvação está em Cristo, segundo Timóteo 2:10. A vida eterna está em Cristo, 1 João 5:6-12. A vocação, nós somos feitos participantes da vocação celestial que está em Cristo, Hebreus 3:1. Participantes de Cristo, né, da nova vida em Cristo, segundo 2 Coríntios 5:17, Hebreus 3:12-14. E fomos feitos também participantes do Espírito Santo, Hebreus 6:4-6. Ao falar da eleição, de passarmos a estar eleitos em Cristo, e Paulo diz que Deus é poderoso para guardar o depósito da nossa confiança e esperança, que Ele mesmo manda não nos afastarmos, de Colossenses capítulo 1, verso 22-23, por isso que ele fala, Ele é poderoso para guardar o nosso depósito até aquele dia, né, segundo Timóteo 1:12, ele fala para Timóteo que a nossa obrigação é que nós mesmos guardemos o bom depósito, né, segundo Timóteo 1:14. Ao falar disso, no versículo 1 do capítulo 2 já da segunda carta, ele fala para Timóteo se fortalecer na graça, né? Fortalece-te na graça, ou seja, na leitura bíblica, no exame das escrituras, na oração, na prática da palavra, nos pensamentos sendo ocupados pelas escrituras, né? Filipenses capítulo 4, verso 8 e 9. Então fortalece-te na graça, né? Aqui no capítulo 2, no verso 1, ele diz: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Eu tenho vídeos aí explicando o que é graça, né, pela misericórdia de Deus, pela estrutura das Escrituras, que a graça, ela é o sacrifício de Cristo, é o Corban. Por isso que quando a Bíblia diz que não depende de quem quer ou de quem corre, de Romanos capítulo 9, verso 15-16, em que Deus usou a sua misericórdia no tocante a encerrar a todos debaixo da condenação, né? Romanos 5:18, Romanos 11:32, para com todos usar de misericórdia no sentido do oferecimento da graça, do chamado universal, da expiação ilimitada, no chamado, na pregação que é para todos, né? Por isso que em Atos 17:30-31, o apóstolo Paulo diz que Deus chama a todos em todo o lugar, em todos os lugares que se arrependam. Então o sacrifício de Cristo não depende de quem quer ou de quem corre no tocante à graça, ao imerecimento. Por isso que em Romanos 10:6-7 diz que ninguém pôde subir aos céus e trazer do alto a Cristo e nem descer aos abismos e ressuscitar Cristo dentre os mortos, né? Porque Cristo desceu às regiões mais inferiores da terra. Isso tem até um contexto escatológico e principalmente soteriológico, né? Em que Mateus 12:40, Efésios 4:8-9, 1 Pedro 3:18-20, né? Então ninguém pôde descer aos abismos ao abismo e ressuscitar Cristo dentre os mortos. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas dele usar a sua misericórdia. Então a graça está em Cristo. E por essa graça, por esse sacrifício apenas, é que somos salvos. Salvos no tocante a passarmos a estar na eleição que está em Cristo também, tudo está em Cristo, e prosseguirmos até o fim. Por isso que Paulo diz, né, fortifica-te na graça que está em Cristo.
Fortifica-te neste imerecimento, fortifica-te, não se deixe levar novamente, se enredar, que é o que Paulo fala aos Gálatas, capítulo 5, verso 1. Após vocês terem sido libertos, vocês mesmos estão se deixando enredar pela escravidão. E vocês vão cair da graça por conta disso, né? Então a carta aos Hebreus, por exemplo, ela é escrita também destinada àqueles que haviam permanecido. A estrutura da carta é essa. Então o escritor ele faz menção daqueles que caíram. E os que caíram, tem algumas indicações aqui, nós vamos ver brevemente, de que já haviam sido eleitos. E o mandamento, as advertências das Escrituras é para que as pessoas permaneçam na graça. Não se deixem afastar da graça. Olha o que diz. No capítulo 2, verso 10, Paulo diz assim: por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Aí no versículo 12, como nós falamos no vídeo passado, se negarmos, se as pessoas negarem, por exemplo, João 6,37, todo aquele que o Pai me dá virá a mim, o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Todo aquele que o Pai me dá. Ora, a graça ela foi sobre injustos, né? O justo pelos injustos. Então, por conta do pecado de Adão que afetou a raça humana, ainda que nós não tenhamos pecado à semelhança da transgressão e da ofensa de Adão, que trouxe juízo de condenação sobre todos, Romanos 5, 12 e 14, Romanos 5, 18, nós entramos nessa contaminação, nessa corrupção, nessa depravação total. Então, todos foram afetados. No mesmo versículo de Romanos 5, 18, Paulo diz que a graça é sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Então, a partir do momento que nós cremos pela mensagem do Evangelho, nós passamos a ser beneficiados, né, por esse imerecimento, regenerados e eleitos. E aí Paulo diz assim, a eleição, a salvação está em Cristo. E aí ele diz assim, para que também eles obtenham a salvação. Então veja, a salvação está no final da carreira cristã. Agora aqui algumas referências de pessoas que estavam na eleição e caíram. Eles haviam sido libertos, né, como eu mencionei, de Gálatas 5:1. E depois Paulo vai falando que eles caíram, né? João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Nós somos eleitos para a obediência à verdade. Nessa obediência vai sendo purificada a nossa alma, né? Olha o que diz, eles haviam sido libertos, Gálatas 5:1. Eles haviam sido justificados, Hebreus 10, 38 e 39. Deus não diz que aqueles que se perderam nunca haviam sido justificados. Ele diz assim, se o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, quem retroceder? O justo. Ele retrocedeu. Para onde ele retrocedeu? Os versos 38 e 39 de Hebreus 10 vai dizer que retrocedeu para a perdição. Olha o que continua dizendo. Eles haviam sido purificados, 2 Pedro 1,9. Se a pessoa que está nesse processo de desenvolvimento de fruto está em Cristo, João 15, verso 2 e 6, Jesus disse, todo ramo que estando em mim, que é um termo que ocorre mais de 160 vezes no Novo Testamento, não produzir fruto é cortado. Então, João 15, 16, não fosseis vós que me escolhesse, mas eu escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, entra nesse contexto de graça que eu acabei de mencionar. A todos foi dada essa possibilidade de entrar na eleição que está em Cristo, em que no final dessa carreira cristã, que é a vocação, está a salvação. Então todos foram beneficiados, mas nem todos chegam ao conhecimento da verdade, porque rejeitam. E aí os textos bíblicos, a estrutura da narrativa bíblica indica isso. Agora, se tem algo por trás, como o calvinismo diz, aí é subjetivo. Mas os textos são claros com relação a isso. Nós não podemos sondar a mente de Deus. Então, eles retrocedem para a perdição. E Hebreus 10, 26 mostra que eles haviam sido abertos ao pleno conhecimento da verdade.
Hebreus 10:10 mostra que estavam sendo santificados no sacrifício de Cristo, separados. E Hebreus 12:14 diz que sem essa continuidade nessa santificação ninguém verá o Senhor. Haviam sido purificados. Então, no verso 8 de 2 Pedro 1:9, Pedro diz que se essas coisas não estiverem em nós, e em nós não for aumentando, que é o que Jesus fala em João 15, da nova natureza, se você não tiver fruto, não permanecer em Cristo, não tiver fruto, bom fruto, muito fruto, e que esse fruto permaneça, será cortado. Porque João 10 vai falando que ninguém arrebata as ovelhas das mãos de Cristo, mas a própria pessoa se afasta. Ou seja, havia sido purificado, mas esqueceu da purificação dos pecados de outrora, portanto não confirma a vocação e eleição, já no versículo 10 do capítulo 1 da segunda carta do apóstolo Pedro. Havia sido renovado. A renovação espiritual, de Tito 3,5, não por obras de justiça praticadas por nós, mas pelo lavar regenerador e renovador que ele abundantemente derramou sobre nós por meio de Cristo, da graça, renovador, Hebreus capítulo 6, versos 4 e 6, diz que é impossível renová-los outra vez, ou seja, é impossível haver um novo nascimento. E é impossível renová-los outra vez para arrependimento, porque Deus já os havia levado ao arrependimento de Romanos 2,4. Mas agora é impossível outra vez renová-los, é impossível outra vez haver uma regeneração. E é impossível também levá-los novamente ao arrependimento. Mas eles caíram. E a estrutura da carta aos Hebreus vai dizer que caíram para a perdição. E o interessante é que Gálatas capítulo 5, versos 4 e 5, versos 7 e 8, diz que não foi Deus quem os impediu de continuar crendo. Nós temos um problema gravíssimo aí. Um grande problema aí para o calvinismo responder. Porque não resolver. Não foi Deus que os impediu de continuar crendo, mas eles caíram da graça. Aí nós vamos ver lá em Hebreus 12, eles se apartaram da graça. Aí nós vamos ver lá em 2 Coríntios 6,1, eles receberam a graça em vão. Então é um contexto que Paulo diz aqui para se fortalecer na graça, para não correr esse risco. Outra coisa interessante é que os eleitos, a eles é dado pleno conhecimento da verdade, Efésios 1, 17, 18, iluminados os olhos do coração para compreender a esperança do chamamento, Efésios 1, 17, 18. Na carta aos Hebreus nós vemos que eles receberam o pleno conhecimento da verdade e caíram, Hebreus 10, 26, e o que espera eles é juízo, Hebreus 10, 27. Eles foram iluminados os olhos do coração e caíram, Hebreus capítulo 6, olha o que diz o texto, desse contexto, do capítulo 6. Então vamos lá. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram,